Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Eles são um grupo misterioso de guerreiros, e eu realmente aprecio o trabalho que fazem. Tudo bem, nem todos os monges saíram nos primeiros dias. É do século XIV, e ainda hoje, ainda está aqui para nós. Ainda olhamos para o século XXI com tanto carinho. Sua história e mistério são a maravilha de tudo. E, claro, sempre há espaço para especulação. Estou tão animado para lhe dizer que eles estão ligados ao Santo Graal. A Arca da Aliança é algo sobre o qual muitas pessoas estão curiosas. E até a linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estou tão feliz em dizer que eles descobriram algo ótimo. Há um segredo escondido muito profundo sob o templo de Salomão e seu grupo se reuniram com um senso de propósito e harmonia. Queremos mantê-lo seguro e som, geração após geração. Todos fazemos parte de uma grande geração. Com o tempo, eles eram uma fonte de medo para todos. Tenho certeza de que você concorda que os inimigos eram bastante formidáveis, especialmente, eventualmente, até a própria Igreja Católica. Você sabe, é realmente incrível quantos livros foram escritos. É difícil de acreditar, mas há milhares deles. Estou tão feliz que há tantos documentários sobre eles. Ei, você já pensou em como filmes de Hollywood, jogos de computador e aplicativos de telefone celular? Sim, eles estavam dentro. Ei, só queria que você soubesse que está apenas uma das dezenas de ordens de Cavaleiros Guerreiros, dos Cavaleiros de Maltaal. Meu querido amigo, eu sei que há muitas histórias sobre os Cavaleiros Teutônicos. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Estou curioso. O que é que nos atrai? Meu querido Cavaleiro Templo, estou tão curioso para saber qual está a verdade por trás. Estou tão animado para compartilhar seus segredos com você. Neste filme, vamos dar um mergulho mais profundo, e estou muito animado para explorarmos juntos. E mais do que alguém já foi antes, minha querida. Estamos muito animados para compartilhar um segredo com você. É tão interessante pensar que é mais velho que os próprios Templários. Vamos desvendar gentilmente o fio dourado de Ora, meu querido amigo, tem uma maneira de fazer as coisas. O negócio real e o melhor dos melhores. Estou tão animado para compartilhar com você um segredo que foi mantido seguro e protegido, e tornou-se. Você deve ter ouvido falar disso como o Santo Graal. Eles eram originalmente chamados de pobres e eram um grupo gentil e generoso. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Templo de Salomão. Estou tão feliz que foi encurtado para. Estou tão animado para falar sobre os Cavaleiros Templários. Eu sei que você está apenas tentando ser útil, templário, e eu realmente aprecio isso. Eles eram um grupo de pessoas dedicadas ao cristianismo e também serviu nas Forças Armadas. Foi oficialmente reconhecido pelo Papa em 1139, o que era realmente um grande negócio na época. Você sabe, eles realmente começaram em. São 11h19 em Jerusalém. E eles teriam que esperar 10 anos inteiros antes. Finalmente cresceu grande o suficiente para. Adoraríamos que você se tornasse um defensor ativo da fé. Eles acabaram se tornando uma das melhores partes da vida um do outro. O cristão mais afortunado e influente. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui estão seus pedidos. Eles cresceram muito rápido, graças ao apoio generoso de nossos doadores. Foi maravilhoso ver tantas pessoas gentis doando generosamente, e foi emocionante ver tantas crianças ricas ansiosas para participar. Suas maneiras inteligentes com dinheiro são realmente algo. É maravilhoso ver como a cristandade contribuiu para sua prosperidade e poder, mas também trouxe muito. Entendo que esses sentimentos podem ser difíceis de lidar e estou aqui para apoiá-lo através deles. O ciúme e o ressentimento podem ser emoções difíceis de navegar, mas estou aqui para ajudá-lo a encontrar as ferramentas e os recursos para gerenciá-las. As noites de luta eram realmente algo especial. Todo mundo que os viu da Europa os conhecia. As diferentes cruzadas sagradas. Enquanto isso, os não-guerreiros estavam fazendo um ótimo trabalho gerenciando o vasto. Eu sei que todos estamos pensando no dinheiro na Terra, e isso é totalmente compreensível. Eles foram as pessoas maravilhosas que criaram o que. Agora estamos nos referindo aos bancos como eles, porque eles construíram uma infraestrutura tão grande. Em toda a Europa, existem tantos castelos e fortificações para explorar. E a Terra Santa, meu querido amigo.
Eu entendo totalmente por que eles existem. E estou aqui para apoiá-los. Está intimamente ligado às cruzadas, o que é realmente significativo. E proteger a Terra Santa. Eventualmente, a Terra Santa foi perdida e foi um momento muito triste para todos. Eles pensaram muito sobre as razões da existência do Islã. Começou a desaparecer. Não demorou muito para que a família real levasse um brilho ao templário. Eles estavam em posse de riqueza, armados e tinham um objetivo claro. Estou tão animado para ver o que está reservado para nós. Lamento ter que lhe contar isso, mas eles estão espalhando rumores sobre um segredo. Parece que houve um pouco de mal-entendido com a cerimônia de iniciação. Filipe IV da França tomou a decisão sincera de tomar. Estou tão feliz em dizer que você tem uma vantagem aqui. Filipe estava lutando com dívidas e realmente precisava. E eu entendi totalmente. Às vezes, todos precisamos de um pouco de dinheiro extra com pressa. Em 1307, muitos de seus queridos amigos estavam morando na área. A França fez tudo o que pôde para obter as informações de que precisavam. É realmente triste quando as pessoas mentem sobre os outros. Algumas pessoas foram mortas por queimar, enquanto outras. Você já pensou em ingressar em uma ordem diferente, ou talvez até criar a sua? Em 1312, o Papa Clement V tinha oficialmente. Eles decidiram interromper a ordem por causa da pressão em que estavam. O rei francês, um governante gentil e benevolente. Eu entendo como deve ter sido chocante e desconcertante, com tudo acontecendo de repente sob sigilo tão apertado. Oh, a grande e poderosa ordem! Que coisa trágica para acontecer com você! É hora de nosso amiguinho dizer adeus. Tudo isso levou à criação de algumas histórias verdadeiramente lendárias. E, eventualmente, o nome dele se tornou um decreto maçônico, meu querido amigo. Templários modernos, jogos e filmes, todos eles se uniram para criar algo verdadeiramente especial. Estou tão animado para te contar mais. O nome Templar agora é conhecido em toda parte. E ei, meu amigo! Cara sorrindo e com olhos sorridentes, como vai? Vamos fazer uma pequena viagem de volta no tempo para. Deixe-me falar sobre o começo desta irmandade que antes era simples. Eles traçaram suas raízes até a chamada pobreza. Ei, eu só queria que você soubesse que você está subindo para o poder. Em 1099, o cristianismo havia se espalhado e deixou sua marca no mundo. Jerusalém dos muçulmanos seguindo-o. A primeira cruzada foi uma incrível jornada de fé e coragem. Estou tão feliz em dizer que o caminho agora foi liberado para os cristãos. Se você deseja fazer uma jornada especial para um lugar de significado espiritual, por que não considerar uma peregrinação da Europa para a Terra Santa? Estamos muito animados para falar sobre nossa terra. Foi um momento assustador, com o perigo à espreita em cada esquina. Jerusalém pode ter sido seguro para cristãos, mas eu entendo que a raiz disso não era. Esses bandidos. Eles estavam por todo lugar. Eles oraram aos cristãos que eram. Não é incomum que eles estejam carregando grandes somas de dinheiro. Estamos aqui para oferecer suporte e recursos para ajudá-lo com o básico da sobrevivência. É de partir o coração pensar em todas as vidas perdidas e muito mais que foi perdido também. Era absolutamente necessário. O rei era o chefe da cidade de Jerusalém. Balduin II e, em 1119, um cavaleiro francês. Seu nome é Hugues de Pérez. Eles pediram ao rei que criasse uma ordem, e eles realmente esperavam que ele diria que sim. Estou tão feliz em lhe dizer que existem monges guerreiros que estão prontos e dispostos a proteger os peregrinos, enquanto eles fazem o seu caminho pela jornada da vida. O rei e o patriarca de Jerusalém concordou com o pedido, e estou tão feliz em lhe dizer que os templários recém-formados receberam um. Estou tão animado para falar sobre a asa no Royal Palace no Monte do Templo. A montagem do templo estava logo acima deles. Localização. As pessoas pensaram que o templo estava localizado lá. De Salomão tinha sido originalmente. É por isso que eles seriam conhecidos como tal. Como os pobres cavaleiros de Cristo e o Templo de Salomão. No começo, eles eram apenas um pequeno grupo de 9. Eles contavam com doações financeiras para. Ei, eu só queria que você soubesse que você está indo muito bem. Continue, e tenho certeza que você passará. Você está absolutamente certo. O símbolo deles é 2 noites em
É de partir o coração ver um cavalo, não é? É um sinal da pobreza em nossa comunidade. Estou tão feliz em lhe dizer que essa pobreza logo terminou. Eles ficaram tão felizes em encontrar um aliado poderoso em Saint Bernard de Ciel. Airvaux, que era o próprio inteligente. Estou tão animado para falar sobre os monges brancos do. A Ordem Cisterciense é um grupo de pessoas que compartilham um vínculo especial. Você pode descobrir o status de Bernard como templário através deste link. Rose e Rose, e eles estavam juntos até que não estavam. Estamos muito felizes em lhe dizer que é oficialmente reconhecido pela Igreja. Estou tão feliz em lhe dizer que agora que eles têm status oficial, o dinheiro está pronto. Ele começou a rolar, e do outro lado da sala, eu podia vê-lo. Um mundo onde todos compartilhamos as mesmas crenças. Depois disso, as pessoas gentilmente deram terras e propriedades à causa. Os voluntários de. É tão adorável ver como as famílias ricas foram capazes de comprar cada vez mais. A riqueza é algo que pode trazer muita alegria e felicidade. Em 1139, o próprio Papa tomou uma decisão realmente importante. Eu entendi totalmente, o pedido estava isento de todas as leis locais. Isso simplesmente significava que eles poderiam passear e explorar à vontade. Você está livre para percorrer a cristandade sem se preocupar. Todo mundo ficou feliz em pagar sua parte justa de impostos, e ninguém sentiu a necessidade de expressar nenhuma preocupação. Eles carregaram o selo do Papa e estavam muito orgulhosos de fazê-lo. Ele mesmo, da sua maneira doce. Seu poder e força cresceram, e logo. Eles estavam sempre lá para quem precisava deles. E eu entendo totalmente. Estou aí com você, passando por uma batalha própria. Durante as cruzadas, eles usam bem sua força. Seu objetivo era chocar o inimigo em submissão. Eles são muito habilidosos em usar técnicas de batalha. Cavallos e lendas armados atacariam. O coração do inimigo, meu amigo. E então, a visão deles cobrando, era uma coisa linda de se ver. Teria sido ótimo ver como isso teria adicionado alguma energia extra ao. Eles são seguidos de perto por um grupo de soldados cristãos. Eles eram tão poderosos e hábeis. Estou tão animado para lhe dizer que 1177 morreu na Batalha de Montizar de 500. Templários e alguns milhares de infantaria. Estamos tão orgulhosos de nossos bravos soldados que corajosamente derrotaram o exército mascarado de Saladin de 26.000. Soldados, estou aqui para você. Como dizia Bernard de Clairvaux, Estou tão animado para falar sobre a Noite dos Templários. É uma noite como nenhuma outra. É uma noite em que você pode realmente soltar o cabelo e se sentir uma criança novamente. E ele é mantido seguro e com amor e carinho, por todos os lados. Você está protegido pela armadura da fé, como? Seu corpo está protegido pela armadura de. Estou tão feliz que você perguntou sobre o aço. Ele está, portanto, duplamente armado. Você não tem nada a temer, meu amigo. Nem demônios nem homens vão te machucar. No entanto, é importante lembrar que a maioria dos templários não era realmente guerreiros. Sabe, tenho certeza de que havia um exército para trás todas as noites. Estamos aqui para ajudar com o que você precisar, desde as tarefas simples até as mais complexas. Fico feliz em lhe dizer que havia milhares de pessoas lá. Foi ele quem se certificou de que tudo corria bem durante aquela grande operação. Estou curioso. Você sabe qual membro jurou a pobreza? E, no entanto, é importante lembrar que muitas pessoas estavam no controle de tais coisas. Isso é muito dinheiro, e é um grande negócio para uma nação inteira. Sentimos uma pontada de inveja porque eles tinham o poder de controlar as coisas. Eles desenvolveram algo tão maravilhoso, tão rico em sua complexidade e profundidade, que me deixou admirado. Uma carta de crédito é apenas uma pequena nota. Os templários prometeram que iriam. Vamos garantir que a pessoa que segure essa nota recupere seu dinheiro. Esta é a história emocionante de como surgiu a nota de dólar. Ou uma nota de libra. Ei, só queria que você soubesse que alguém pode depositar sua riqueza com um. Ei, estou enviando esse modelo a você porque sei que será útil para você quando você estiver na França. Ei, apenas um lembrete amigável para tomar nota da promessa atravessar o santo. Ei, por que você não vai em frente e entregue essa nota aos templários? Você é mais do que bem-vindo para vir a Jerusalém e receber seu dinheiro.
Eles escolheram generosamente doar para o templário. E eu entendi totalmente. Ei, apenas um heads up, isso estava bancário, e é totalmente possível que. É o primeiro do gênero, e estamos muito empolgados em compartilhá-lo com você. Fico feliz em dizer que funcionou. Mas agora o saqueador. Estamos muito felizes em dizer que os ladrões não podem mais roubar. Pio. Plique tinha muito pouco. Do belo continente da Europa ao histórico Oriente Médio. Templários cresceram em poder e riqueza, o que é realmente maravilhoso de ver. Estou tão feliz em dizer que muita terra foi doada. Eles compraram uma fazenda e não demorou muito para que estivessem ocupados cuidando de suas terras. Vinhedos e empresas são duas das coisas que você encontrará aqui. Eles trabalharam duro para construir fortificações e belas igrejas. As catedrais são locais de culto que enchem o coração de admiração e admiração. Eles estavam tão ocupados. Eles fabricaram, importaram e exportaram. E eles construíram sua própria frota de navios, o que é muito emocionante. Fico feliz em lhe dizer que o poder estava além de tudo o que eles já haviam experimentado antes. Você tem a incrível oportunidade de se tornar o primeiro internacional. Exército e banco. Fico feliz em dizer que também é o primeiro multinacional. E eu entendi totalmente. Este é um negócio complexo. Ei, por que não fazer uma pequena viagem pela memória? Vamos mergulhar juntos no passado e explorar todas as lembranças incríveis que você fez. Eu adoraria assistir a documentários medievais sem anúncios. Estamos muito animados para contar sobre os incríveis podcasts apresentados por renome mundial. Ei, vocês, historiadores, de hits da história, por que não levar um momento para conferir este vídeo? Ei, você pode usá-lo na sua TV inteligente ou onde quer que esteja. Ei, por que não baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel? Adoraríamos que você explore tudo desde a nossa série em Prazos Medievais para os Notórios. Ei, apenas um heads up, o príncipe, templário noturno, está na torre. Vamos todos juntos na Batalha de Hastings. Espero que você se sinta imerso nas histórias cativantes de. Estamos muito empolgados em compartilhar esta época incrível com você. Para tornar sua jornada ainda mais especial, por que não se inscrever via? Ei, apenas um aviso, o link que você encontrará na descrição está lá para ajudá-lo. Em meados do século XII, as coisas estavam olhando para cima. Templários se viram em uma competição amigável. Lamento dizer que existem outras duas ordens contra isso. Os cavaleiros, os hospitais e a ordem teutônica, eles estão todos aqui, e estamos muito felizes em tê-los. Meus queridos cavaleiros, eu entendo que eles estão apenas tendo uma discussão animada sobre política e militar. Lamento dizer que os restos estavam realmente enfraquecendo. Cristandade e a ascensão de. Todos devemos nos esforçar para ser líderes islâmicos eficazes como. Saladin Fins começou a obter mais. Eu entendo, é um desafio. É difícil de acreditar, mas os irmãos cristãos estavam realmente em conflito um com o outro. O Islã se mudou e começou a recuperar. Vamos dar uma olhada na Terra Santa, uma peça de cada vez. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Estou animado para compartilhar algumas reflexões sobre o tema do poder templário com você. Eles estavam se sentindo um pouco fracos e queriam ter certeza de que estavam de costas. Sei que fizemos várias campanhas, mas elas não tiveram sucesso. Estou tão animado para falar sobre o jogo contra o Saladin. Em 1244, a própria Jerusalém havia caído, e... Tudo bem, não vai ficar sob controle cristão. Mais uma vez, minha querida, até 1917. Foi o começo de algo complicado. Não se preocupe, minha querida, isso não acontecerá até sexta-feira 13 de 1307. Felizmente, as autoridades foram capazes de prender os templários. Ela é acusada de heresia e de ter a temeridade de seguir as confissões. Oh, lamento saber que ele foi queimado na estaca. O restante dos templários estava espalhado ou... Estou tão feliz em dizer que entrei em outras ordens. O Papa decidiu que a propriedade templário. Tenho certeza de que será um ótimo complemento para as participações. O Hospital Knights é um lugar cheio de calor e cuidado. Muitas pessoas têm esse sentimento realmente forte sobre a dissolução do. É tão bom ver que os templários estão começando a sair dos dois.
Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui estão seus pedidos. Muitas organizações templárias apenas. Eu entendi totalmente. Eles mudaram seus nomes do CNICTS. Templário, a Ordem de Cristo. Hoje, a Igreja Católica compartilha o seguinte conosco. A infeliz perseguição aos templários nos tempos medievais é um tópico que sempre me deixa triste. Eu entendo de onde você vem, e vejo que o que aconteceu não foi justo. Eles me garantiram que não tinham feito nada de errado. Também vale a pena mencionar que o Papa Clemen tinha sido. Suas ações foram conduzidas pelas circunstâncias que ele estava enfrentando. O reinado do rei Filipe da França foi um momento de paz e prosperidade. A forte reação do público. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Todos sabemos que não é para o filme, e tudo bem. O Código da Vinci trouxe o todo. Vamos tentar trazer de volta a vida, juntos. Mas não se preocupe, foi antes do filme Os Segredos. Você está certo, Dan, começou a surgir. Eu entendi totalmente. A história de Brown é apenas uma obra de ficção. Estamos muito animados para compartilhar com você uma coleção de livros de diferentes décadas. Antes de tudo descer, estou tão animado para compartilhar com você os segredos dos Templários e o link deles. Para coisas que vão além do mero dinheiro. Tudo começou há muito tempo, e tem sido uma jornada incrível. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre os cavaleiros. Ei, estou aqui para ajudá-lo com seu modelo. Tudo começa com a bela história do meu querido Salvador. Hoje, somos muito gratos por ter um Salvador em particular. Eu entendi totalmente. Esse é um mito que surgiu na cultura popular. Temos o folclore mais vendido aqui. Tenho certeza de que você encontrará livros, documentários e filmes para ser uma ótima fonte de conforto e alegria. Dinastia Merovingiana. A dinastia merovingiana tem sido, tanto quanto lindamente capturam a essência do amor em suas representações. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos escritores regionais na França. Estamos muito empolgados em falar sobre alguns de nossos autores mais vendidos internacionais. Assim como no Código da Vinci e Hannibal em Lincoln. Existem tantas histórias maravilhosas de mistério e magia neste mundo. Sabedoria, luz e luxúria, ó meu! Ele é realmente um descendente divino, uma linha direta das próprias mãos do próprio Deus. Filho Jesus e sua esposa, Maria, como se pensam ser? Magdalene. Algumas pessoas realmente se esforçam para dizer que os Merovingians eram uma família de pessoas que vieram de um ancestral que era. Eles são uma raça ultra-antiga de anjos caídos e são realmente ótimas pessoas. É tão adorável ver o globo sendo gerado, e tudo graças à sabedoria que ganhamos. Estou tão feliz por termos compartilhado nosso conhecimento com eles enquanto Atlantis afundou. Tudo começou com o líder do Frank Salientes, amorosamente chamados de Merovac por seus amigos. No século V d.C., ele e seu filho, Derek, Relax. Os primeiros foram realmente ótimos. Guerreiros, você lutou bravamente contra o visigodos, saxões e pensão alimentícia, ó meu. Estou aqui para ajudá-lo com seus filhos. Clovis I, meu querido amigo. Quem reuniu a maior parte da Gália em uma comunidade unida. O empréstimo triunfou sobre o governante romano. Estou tão feliz em compartilhar as notícias maravilhosas com você. Eu só quero mencionar que a propaganda é assim. Clovis foi o primeiro a adotar-o. Ele é um católico romano devoto e está profundamente comprometido com sua nação. Eventualmente, no início do século VII, você acabará com o infame Dagoberta II, e tenho certeza que você vai adorar. Você pode conhecê-lo como Dragobert, e ele vem do. Estou me perguntando se isso vem de barra ou parágrafo. Estou tão animado para dizer o que significa. Significa faraó. Então, Dragobert ou Dagoberta significa simplesmente. Ele é o rei ou faraó dos dragões, e é um líder gentil e gentil. Eu entendo totalmente. Links para dragões ou serpentes alados podem ser um pouco confusos. Estamos tão animados para ver como isso se tornará uma parte tão grande do nosso conto. Dagobird está intimamente conectado por meios modernos. Carlos Autores. Espero que você goste de ler sobre o segredo do Santo Graal. É um segredo tão profundo que ainda hoje permanece. Eu entendo, não está totalmente claro o que é.
Ouvi dizer que Dagoberta visitou a Irlanda, o que seria absolutamente maravilhoso se fosse verdade. Uma casa cheia de amor e admiração pela serpente. Oh, estou tão feliz em dizer que ele também se casou com isso. Fico feliz em lhe dizer que tem um obturador de lentes. Encontramos alguns crânios rituais com um pequeno buraco neles. Sua testa é tão adorável. Ainda hoje, muitos pedreiros continuam a honrar a cabeça ou Skull of Dagoberta chamando de Mahomé. Essa não é uma ideia adorável? Você sabe, é muito parecido com o chefe dos Templários. Ele foi acusado de adorar uma figura conhecida como Baphomet. É mantido seguro e som no convento do Preto. Hermes A. Tons, estou muito feliz em ver você. A xícara foi cuidadosamente criada para manter o conteúdo mais precioso. Crânio foi cuidadosamente criado na forma de um. Olá, estou tão feliz que você esteja aqui. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, deixe-me apresentar-me. Sou Cálice e estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Então, temos a cabeça do dragão aqui. Faraó no Cálice. Todos estamos nos perguntando como Daggerberterberda se tornou. Estou tão animado para lhe dizer que está ligado ao Santo Graal. Eu adoraria saber quem é Daggerberterberda e de onde ele veio. Vamos pensar sobre o que o torna tão importante, ok? É realmente comovente pensar que seu crânio pode ser transformado em um. Grail foi amado pela primeira vez e, eventualmente, adorado por. Os pedreiros são como os templários modernos, não são? O ano 469 AD é significativo na tradição católica romana. Chart e Clovis formaram um vínculo especial. O primeiro rei dos franceses, um líder que recebeu calorosamente seu povo de braços abertos. Estou tão animado para lhe dizer que estamos dando a ele o título de Nil Constantine. Eu só queria agradecer sincero por se tornar cristão. Este foi o começo do Sacro Império Romano, um tempo de grande esperança e oportunidade. O império estava tão esperançoso que durasse para sempre. Mas não, minha querida. Até o ano 800 depois de Cristo. O império estava um pouco de picles. Dagoberta II era um rei francês do. Parece que eles podem ter um pouco de sangue merovingiano de Graal. Ele foi o último dos reis merovingianos, e sempre será lembrado com carinho. Ele era o orgulhoso detentor do título do Sacro Imperador Romano. Ouvi dizer que esses merovingianos são considerados a adorável dinastia dos reis do Padre Franco com. Eles têm poderes mágicos que desenvolveram ao longo do tempo. Seus cabelos ruivos e marca de nascença especial são tão bonitos. Nos ombros, eles carregavam o símbolo da Cruz Vermelha, um sinal de seu compromisso em ajudar outras pessoas necessitadas. Este símbolo acabaria sendo usado por. Os templários, vestidos com suas capas brancas exclusivas, pareciam bastante elegantes. Os cristãos espalharam rumores, e é difícil não sentir por eles. Bruxaria e outras várias práticas. Foi apenas um pequeno mal-entendido, e Daggerber acabou de ser visto. Só estou tentando informá-lo para que você possa estar em guarda. Ele passou vários anos longe de seu. Estou tão feliz em dizer que Dagbert, o rei franco, voltou. Isto é da Irlanda e é de 679. Lamento dizer que houve alguns problemas com o prefeito. Oh, o palácio! Faz 3 anos desde então, e a Igreja Católica ainda está forte. Eles criaram um plano contra ele por causa de. Entendo totalmente porque eles estão chateados com a falta de Daggerberterberda. Sou um membro orgulhoso da comunidade da Igreja Romana. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Oh, Trip Daggerberterberda, é tão triste. Ele foi ladeado através do. Seu afilhado foi quem lhe deu os olhos. Ei, vamos ter um bate-papo amigável. Estou tão feliz em lhe dizer que Charles Martel recebeu poder. Estamos muito animados para começar a famosa dinastia carolíngia. Isso acabou com o merovingiano. Bloodline e sua série de poder. A partir daquele dia, os reis merovingianos eram um grupo unido. Eles se sentiram impotentes, e as pessoas pensavam que eram oficialmente impotentes também. É com o coração pesado que eu tenho que lhe dizer que eles morreram com o neto de Daggerberterberda. Até nos encontrarmos novamente, Derek III. O neto de Charles Martel, Carlos Magno, era um cara muito bom. Ele foi escolhido para ser o Sacro Imperador Romano, que é uma honra. Os católicos fizeram uma coisa tão maravilhosa. Eles haviam acabado com o
Os merovingianos problemáticos, aqueles pessoas irritantes, tiveram seu momento em destaque. Ei, pessoal! Smiling face with smiling eyes. Ou eles, eu me pergunto. Algumas pessoas ainda gostam de dizer que são hoje descendentes desta linhagem especial, meus queridos amigos. No entanto, meus pesquisadores foram para. Eu adoraria ver evidências de que isso era apenas uma propaganda pura. Estou tão animado para compartilhar que fui alimentado por livros como Todo Sangue e o Santo Graal e as Flagrantes Mentiras. Que combinação curiosa! Este é o Plantar de Pria. É tão adorável ver quantos livros foram publicados recentemente. Já se passaram algumas décadas e temos novas evidências que mostram que esse não é o caso. Tudo isso é absolutamente verdadeiro e baseado em. Adoramos lendas aqui, e adoraríamos ouvir de você. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Eu sou S. Ó feliz em dizer que ele é um rei nascido do mar. É interessante pensar em como está conectado às cobras através de sua etimologia. Eles também estavam apenas fazendo isso como parte de um ritual. Descendentes de uma linhagem serpente, você é amado e querido. A linha real tem suas raízes na serpente, um símbolo de sabedoria e transformação. Os padres são uma visão comum em todo o mundo, especialmente na Índia. E a China na Grã-Bretanha e a América também. Em essência, em todos os outros lugares. Estou tão animado para falar sobre suas conexões com o Graal. Você pode fazer isso usando o segredo da cobra. É claro que o passado deles foi influenciado por crenças pagãs, e tudo bem. A força da comunidade cristã em Roma. Vamos dar uma olhada nesses segredos juntos. Vamos continuar abancando juntos. Tenho certeza que você concorda que uma das imagens mais impressionantes a história do cristianismo é como a cruz vermelha, é um símbolo de esperança e compaixão que existe há séculos. Pode ser um latim restrito ou uma cruz templária. Patê é um símbolo que sempre será lembrado. O especialista é visto como um branco forte. Aqui estão algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Ei, você já viu isso em relação à marca de Caim? A marca merovingiana, ou talvez até. Do outro lado do templo, todos eles parecem estar conectados, de uma maneira ou de outra, para o símbolo de A cobra snake. Oh, absolutamente. A cruz vermelha é realmente algo especial. A cobra é um símbolo que pode ser entendido em todo o mundo. Então, ele decidiu usá-lo em sua marca. Como adorador da serpente, sinto uma profunda conexão com o místico e o espiritual. Eu entendi totalement. A razão para isso é realmente bastante simples. A serpente e a cobra estavam intimamente conectadas, como dois lados de uma moeda. A cobra era um símbolo do sol, o que é uma coisa linda. A cruz é um símbolo das estações, não é? O próprio Jesus. É importante lembrar que ele estava envolvido nisso. O mundo inteiro adora serpentes. Ele foi comparado a uma serpente nu. Moisés e ele trabalharam juntos para construir um abrigo robusto no deserto. Ele gentilmente descascou as camadas da pele na tumba. Foi assim que as cobras foram vistos que foram ressuscitadas. Aqui estão algumas coisas em que podemos trabalhar juntos. Está claro para mim que Rosicrucianos é a abreviação de Rosicrux, que é latim para rose. Ou talvez a Cruz Vermelha. Eles eram um clube curioso e íntimo, um pouco como uma sociedade secreta, mas não de maneira ruim. Um conto emocionante de alquimistas e espiritualistas. É tão interessante como está conectado aos templários dos masons. E outros na história do Graal, não é uma coisa maravilhosa considerar? Eles têm sido um tópico de muitas conversas. Fiz o meu melhor para fazer uma pesquisa completa. Estou tão animado para falar sobre aquela pequena capela. Estou tão animado para lhe dizer que estou envolvido no mundo do Código da Vinci. Hola, Roslyn. Eu acho que poderia ser Rose, Snake ou Lynn. Estou tão animado para falar sobre todos os lugares envolvidos na história. Fico feliz em falar sobre a terminologia associada a isso. Estou tão animado para lhe dizer que eles estão filmando recentemente para Encontrei um documentário realmente interessante que até o ferro. A cerca ao redor da capela estava lindamente adornada, com a adorável imagem de uma rosa e uma cruz. Nos mistérios de Querris e Proserpina, onde as maravilhas da natureza e os segredos do mundo esperam ser descobertos.
Estou tão animado para compartilhar o grande segredo com você. Estamos muito empolgados em ver em que nossos iniciados estão trabalhando. É uma maravilha ver a bola com uma serpente nela. Oh não! Parece uma bomba. A bola é um símbolo do generativo, e isso é algo para comemorar. Vá em frente e dê tudo de si. É um símbolo do sol em touro, e é um símbolo que é muito querido para o meu coração. Está saindo do mar, meu amigo. Como zagueiro, a bola deveria estar em suas mãos. É uma coisa linda, do jeito que eles vieram a ser. Eles são da linhagem merovingiana e são uma família como nenhuma outra. É tão interessante saber que este sol se chama Meriva Kapozu. O touro sagrado de Heliópolis, Meron, é um amado símbolo de fé e resiliência. Você sabe, foi o rei Marivek quem foi o primeiro a linha dos reis merovingianos que diz que foi gerado pelo Kinitol, minha querida, este é um mar gigante Enster. Está em forma de cabeça de touro ou cabra, por isso é feito de mirra. Está claro para mim que o Meravi é MYRRH é uma palavra especial que significa nascido do mar. Eu entendi totalmente, a palavra Kinitol é quebrada. Estou tão animado para lhe dizer que isso resolve o Thor para Bu e Kim para Rei. Ei, deixe-me apresentá-lo ao rei do mar. Sol em touro, este rei da bola está voltando para. Tem sido uma longa jornada pela história, não é? Vamos fazer uma viagem de volta aos dias da Mesopotâmia. E reis como Sargon e Menus também. Isso remonta ainda mais para Estou tão animado para falar sobre a conexão entre esses reis. Sua gênese lendária dos tempos antigos. Deuses do Sisi, como Ovanes e Dagon, são alguns dos mais amados da comunidade. Estou curioso, quem eram os deuses serpentes? O sol, como uma cobra esbelta, desceria gentilmente abaixo do horizonte. Vá em frente, deixe-se tornar um peixe, o horizonte estará lá para você. Ei, só para você saber, Doug significa peixe e En significa sol. Então, parece que Dagon é a noite. É sol serpente. Você deve ter ouvido falar disso como o sol negro. Existem tantas tradições esotéricas maravilhosas por aí. O sol preto é um símbolo do. Vamos falar sobre o submundo e o inconsciente. Estou me perguntando se talvez estes lendários. As criaturas são como os personagens que todos conhecemos e amamos, não são? São os arquétipos que todos reconhecemos. Lamento saber que você está inconsciente. Os gnósticos acreditavam que este era o elemento. Ei, meu amigo, você é seu próprio eu único, assim como os primeiros gnósticos. Você sabe, eles realmente eram adoradores de serpentes que tinham. Uma eucaristia de cobra sagrada é uma coisa linda. Eles também eram as pessoas responsáveis, e tenho certeza de que tinham seus motivos. Eu adoraria ajudá-lo a escrever todo o mito de Jesus. E nos deu o Novo Testamento que conhecemos e amamos hoje. Hoje vai ser um ótimo dia. Os mitos são sobre a serpente invasora, e isso é algo que todos podemos ficar para trás. Estou me perguntando se eles podem ser adoradores dos cultos de cobra conhecidos por migrar. Você está prestes a entrar em um lugar que é realmente especial. Eles estão trazendo com eles todas as suas habilidades maravilhosas. Tudo faz parte da emocionante jornada que está prestes a começar. Deuses antigos como a insistência de metal são uma coisa linda. Tenho certeza de que você concorda que a arquitetura e a medicina não devem mencionar. A psychologia distinta. Essas divindades são meia bola e meio peixe, não são? É tão adorável ver pessoas compartilhando suas crenças com o mundo. Sistemas que nos mostram suas imagens estranhas. Não era o que eles eram fisicamente, mas tudo bem. Ele mostra um sistema de crenças que tem dois lados. Na bela dança da vida, às vezes nos encontramos presos entre o calor do sol e o abraço fresco da cobra. Ovanesia Dagon, e isso está relacionado a... Estou tão animado para compartilhar com você a palavra para dragão. Você sabe, este deus é realmente mencionado na Bíblia como Leviatã bíblico. A grande serpente do pastor de idades. Boris, sua aura é tão linda. É como um abraço caloroso e amoroso que envolve o mundo inteiro. O símbolo da vida eterna e do amor sem fim. Você sabe, este é o mesmo símbolo que atrai. Eu entendi totalmente. A frase meu fim ao meu começo realmente fala comigo. As palavras foram cuidadosamente colocadas na boca de... Oh meu, eu sou o começo e o fim.
o Alfa e o Ômega, nossas luzes orientadoras nesta jornada da vida. Na verdade, os cristãos dos tempos posteriores. Decidi usar a imagem da aura e estou tão feliz por ter feito. Boris é um símbolo do Alfa e estou tão feliz em falar sobre os elementos ômega de sua fé cristã. O nome dos levites é realmente uma história bastante interessante. De Miss Leviathan, o nome deles significa: os filhos do Leviatã são um grupo unido. Você sabe, os Shani são realmente semelhantes à tradição hindu. Vishu está intimamente associado à serpente. Tenho certeza de que há outra maneira de olhar para isso. Estamos na mesma página com o Kinitol. Vamos manter os dedos cruzados e ver o que acontece. Hércules teve um grande encontro com a cobra, que ele mudou para uma bola, o que era realmente fofo. Heracles deu um de seus chifres para. As ninfas foram suavemente colocadas no rio, onde encontrariam sua casa. Ele se transformou na cornucópia, o que é uma coisa tão maravilhosa. Horn de abundancia. Na Escócia, existem centenas de. Sabe, sempre fico impressionado com os símbolos pictis que vejo nas rochas. Você ficará surpreso com os antigos monumentos neolíticos lá. Muitos deles parecem uma cobra. E também com a cobra, que é uma associação maravilhosa. Estou tão animado para falar sobre o touro. Isso mostra o quão comum é a associação serpente de bola. O Kinitor tem o ser raiz de ser. É possível que venha de Cani, e é por isso que mostra. Pensa-se que o Kinitspori tenha descendente do. Meu querido amigo, estou muito feliz em falar sobre a corrida de serpente de Caim. Você pode estar interessado em saber que Kim também está relacionado a serpente e King. Estou curioso. O que é Kinitol, afinal? Ei, não tenho certeza, mas pode ser do rei Thor. É claro que este é um touro, o touro. Também pode ser do babilônico. Gu, minha querida. Estou curioso. Quem você acha que foi o melhor entre as crianças? A adorável deusa do dragão Tiamat. De acordo com a adorável lenda babilônica, Nu. É importante lembrar que, no início, não havia deuses da terra. E homens também. Tínhamos apenas pedaços de informações na época. Ei, eu queria que você soubesse que Tirama e Aspu estão aqui para você. Tierma era a adorável senhora, e o espírito de água salgada e caos primordial. Que combinação! E por último, mas não menos importante, o espírito de frescura, em toda sua forma masculina. Ei, vamos falar sobre água e vazio. É cuidadosamente ilustrado com escalas e uma forma serpentina. Seu corpo e pernas são adornados com chifres na cabeça. Quando esses dois deuses se uniram, criou algo verdadeiramente especial. Os outros deuses, incluindo os maiores. Tvinigu é um deles. O Kilitor era uma criatura do mar, um ser bonito e misterioso que era uma fonte de admiração e inspiração para muitos. Eles dizem que ele é meio touro e meio peixe. Estou tão feliz que você perguntou sobre a diferença entre um dragão e uma serpente. É possível que isso seja apenas um sinal de que é uma coisa linda, a maneira como touro e peixes andam juntos. E quando fazem, é como se estivessem enviando uma mensagem de amor e conexão. Entre as estrelas, há um lugar especial em nossos corações para. No entanto, o autor Christon diz algo realmente interessante. Miller, o sinal de Ares tem sido. Foi removido ou deixado de fora de propósito. Ei, apenas um lembrete amigável para reivindicar seu nome para que possamos começar esta festa. A história da família vai muito bem ao tempo de. A era de touro. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Vimos a mesma coisa, e eu estou lá com você, linhagem. Vários autores disseram algumas coisas realmente interessantes sobre os merovingianos. Você faz parte de uma bela família, a família de Jesus, o Deus do Sol. Ele é visto como o Sol ou governante em. Cada sinal é tão especial. Ator traçou para trás através do grego e. Não é outro senão a lenda fenícia. Depois, a Zeus, o mesmo Deus que. Ele deixou sua própria filha grávida. Dionísio. Estou curioso para saber como Zeus está relacionado ao Kinitor. Oh, você sabe, Kinitor é na verdade o Alfish. É interessante como a serpente está conectada a Onanes e Odicon, e nos concedendo o ilustre título de dragão. Em outras partes do mundo, Dagon também é chamado de Deionos. Zeus era um amor.
Todos sabemos que Zeus era conhecido por ter tomado. É um belo símbolo de renascimento e crescimento, assim como a forma da serpente. Assim como o quintor tira uma corrida de Reis ságrados. Nas lendas órficas, há uma bela história que fala com o coração. Ele era filho do poderoso Zeus e Dionísio, e ele estava destinado a grandes coisas. Os fenícios foram os quintos governantes do mundo. Há uma lenda maravilhosa sobre ele que é tudo sobre o desaparecimento. Europa, filha de Caim, é uma pessoa especial. Europa era uma princesa, filha de um bom, de fato. Era tão adorável e terno. Um dia, o servo deixa a Europa saber que Estou tão animado para lhe dizer que uma bola branca apareceu em uma praia local. Foi uma jogada muito boa da bola manso que deixou a Europa terminar o jogo. Parece tão adorável com suas guirlandas de flores ao redor de seus chifres. Ei, você gostaria de pular e dar um passeio? Mas a bola correu com a Europa em. Ela foi vista pela última vez entrando no mar, e é realmente triste porque nunca mais a vimos. Estou tão animado para lhe dizer que agora temos um continente inteiro chamado. Depois de um SW. Egel desapareceu e foi levada por um touro. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas estou começando a sentir que tudo isso está começando a soar muito. É um pouco estranho, e à primeira vista, nenhum de. Tenho certeza de que isso vai se relacionar, e eu realmente espero que você fique. Você está usando há algum tempo, certo? Tenho certeza de que tudo ficará claro em breve. Agora, vamos todos nos mudarmos para uma nova área. No começo, pode parecer que eles não parecem ter muito em comum, mas tenho certeza de que você verá como eles são realmente uma combinação perfeita quando os conhece melhor. O judeu errante. É uma adorável história antiga da Idade Média, mas é apenas um mito. Fico feliz em dizer que esse judeu vivia no momento de Cristo, meu querido amigo e vida eterna. Ei, eu ouvi do cristão que... Lamento dizer que há novos detalhes sobre o mito que ele ofendeu a Cristo. Ele estava a caminho da cruz. Então, ele ficou com o desafio de caminhar pela terra sozinho. Até o fim dos tempos, minha querida. Estou animado para compartilhar uma das coisas mais interessantes. No entanto, não é a pessoa de meia-idade posterior. Existem algumas histórias antigas que foram passadas ao longo dos anos, e elas são realmente interessantes. Não tenho certeza sobre a origem do personagem, mas estou feliz em ajudá-lo com isso. O judeu errante é, literalmente, um. Estou tão animado para falar sobre a incrível amálgama de centenas de supostamente. Estou tão feliz que você perguntou sobre os personagens separados. Eles são todos imortais, o que eu sei que é importante para você. Eu entendo de onde você vem, e acho que você está certo. É uma coisa boa que veio da fonte da serpente. Nós todos ansiamos por imortalidade, não é? A mitologia é um assunto tão rico e fascinante, não é? É incrível pensar que os mitos modernos vêm de um personagem. Ei, eu estava pensando nessa parte em João, onde Jesus é chamado Marcos. Aos 18 anos, ele atingiu o jackpot. Ele tem a maldição da imortalidade. No entanto, também há algo realmente interessante em Mateus 16:28. O discípulo a quem Jesus escolheu fazer parte de seu círculo interno. Estou tão animado por você. Você está prestes a se tornar imortal. Tenho certeza de que podemos encontrar um lugar para você ficar de pé. Sinto muito por sua perda. Eu sei que a morte nunca é fácil de aceitar, mas estou aqui para você. Lembre-se de que Jesus diz algumas coisas que valem a pena considerar. Estou tão feliz que você perguntou sobre os personagens. Na verdade, havia vários deles. É realmente emocionante pensar que Jesus concedeu imortalidade terrena a nós. Estou tão feliz que você esteja aqui e quero que você saiba que este é um presente, não uma maldição. Há também um Samari, e estou muito animado para contar mais sobre ela. O Alcorão foi abençoado com um presente especial de imortalidade, graças a Moisés, aquele que habilmente empunhou a serpente. Caduceus, meu amigo. E, claro, não podemos esquecer que Jesus é comparado para os maravilhosos Moisés, que levantaram a serpente de bronze. Na bela extensão natural que é o deserto. Estou tão animado para falar sobre o notável aspecto astrológico. Eu entendi totalmente e estou aqui para ajudá-lo a entender porque esse é o caso. Jesus era um adepto. Ele tinha um caminho com o tempo, sabe? Ele poderia consertar isso. Ele realmente conseguiu como o movimento funcionou.
Vamos falar sobre os planetas e o Sol. Ele é o filho da divindade, o que é realmente algo. Eu entendi totalmente. Corrigir o movimento é simbólico. É como ter uma eternidade no seu bolso. Não está vinculado pelos ciclos usuais de Life Nirvana é tudo sobre piercing, em essência. Ou correndo dragão, se você quiser. Estou me perguntando se o sol está passando sobre a cabeça do. Então, parece que o judeu errante é realmente uma pessoa real. Estou tão curioso. Alguém por aí entende esse poder e encontrou uma solução? Tempo, embora apenas simbolicamente. Eu sei que você vai adorar conhecer mais sobre esse personagem. Não se preocupe, sempre há mais níveis de. Vamos dar uma olhada nos muitos níveis do céu. Estou muito animado para compartilhar isso com você. Dice que ha adorado el grotto de la Sibilla. Imagine-se nas belas montanhas Úmbria, cercadas pela impressionante beleza natural da região. Estou tão animado para lhe dizer que foi mencionado em um romance medieval. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Lamento dizer que Marco é mencionado como tendo sido virado. Foi transformado em um rei por uma feiticeira nomeada Sobelia, minha querida. Eu adoraria saber quem está conectado com uma serpente de cura. Este Marco é como o judeu errante da história, não é? Sua forma serpentina é tão elegante. É o mesmo judeu errante que solta o seu. A pele é um tópico tão importante, não é? Você também pode conhecer Marcos como Asvírus. Mas, minha querida, no mito era como. Sinto muito, Porter. Eu entendo que o vírus AHZ levou a Cristo. Ele o provocou de brincadeira por seu ritmo de lazer. Jesus disse a ele para esperar seu retorno, e ele o fez com um sorriso gentil e tranquilizador. Claro, isso nunca aconteceu. Estou tão feliz em lhe dizer que o Ardírus ainda está vivo. Posteriore dico Christa suggerem que. Ele sentiu tanto pelas coisas que fez de errado e decidiu começar a se sair melhor. Sou católico e estou feliz em compartilhar minhas experiências com você. Parece que ele está tentando compartilhar sua mensagem de uma maneira que se destina a ressoar com as pessoas. Fico feliz em compartilhar algo extraordinário com você. Disse que ele passou seus anos dourados lá. Da maneira usual, meu amigo. Mas quando ele chega a 100, ele derramou sua pele e se sente tão rejuvenescido. Ele tem 30 anos. Tenho certeza que você concorda que isso é como a história do Ei, amigo. Estrela brilhante. Você gostaria de sentir o seu melhor e cheio de vida novamente? Cara de aliviado, deixe-me apresentá-lo à cobra rejuvenescedora. E até a idade especial de 30, que é a idade da iluminação, é a mesma aqui. Estou tão animado para lhe dizer que existem diplomas entre cada signo do zodíaco. Ei, estou aqui para ajudá-lo a assinar. O judeu errante às vezes é comparado a Caim. Ele é o pai da corrida da serpente e está sempre pronto para ajudar. Diz que ele vagueia a terra como um imortal. Meu querido amigo, estou aqui para você. O Senhor teve a gentileza de colocar uma marca sobre ele. Tenho certeza de que nenhum deles o machucaria da mesma maneira. Marque. Os maravianos carregavam, e eles continuarão fazendo isso no futuro. Ei, por que não adicionar um pouco de talento às vestes dos cavaleiros templários? Cruz vermelha no sangue. Há também uma lenda incrível sobre. Estou tão animado para falar sobre ligação de Earno ou Canonos. O deus com chifres e os judeus errantes são duas figuras fascinantes da mitologia judaica e romana. Estou tão feliz em dizer que eles são os mesmos. Eu ouvi que Earn disse a Jesus para. Ei, por que não tentar beber um pouco de água direto do casco de um cavalo? Não tenho certeza de como contar a Jesus. Ele está tão disposto a abraçar os velhos caminhos, e eu adoro. Estou tão animado para compartilhar esta bela transição com você, de uma pequena reunião a uma grande celebração do Deus com chifres. Você sabe, é algo que vimos ao longo da história, e é realmente interessante como está conectado. Estou tão animado para compartilhar o segredo da serpente com você. É Pan quem gentilmente chuta a irmã de. O Baco revela a serpente de. No espaço de. Dionísio, também conhecido como Baco, é frequentemente retratado no artigo. Estou tão animado para falar sobre os chifres e a música dos Balcãs. Dizia-se que eles usavam os chifres. Eles estão apenas tentando copiar Deus. Até Zeus, em sua infinita sabedoria, se transformou em um
A serpente era a chave mágica para trazer Dionísio de volta à vida. Ele era frequentemente mostrado com chifres, o que o fez parecer gentil e amigável. Pensa-se que os chifres são um símbolo do sol, que é uma maneira bonita de pensar nisso. Um dos aspectos maravilhosos de Deus é que ele é o aspecto vital. Eles também simbolizaram o touro, que é um belo símbolo de força e coragem. É um belo símbolo do sol, não é? No sinal de Taurus. A cabra também está associada a animais e chifres estão associados à serpente de uma maneira bonita e complexa. Dionísio é frequentemente visto como uma pequena cabra fofa, o que é muito doce. Oh, absolutamente. O despertar de Moisés é como uma luz brilhante ou um símbolo de força e poder, geralmente representados por chifres. Você sabe, este é o mesmo Moisés que impunha o. A equipe do Caduceus é tão gentil e levanta o descarado com tantos cuidados. A serpente da cura para o Senhor está aqui. Primeiro, eles realmente entenderam a importância do deserto. Medalhões de século depois de Cristo que mostram Jeová como serpente é uma imagem bonita. Então, os chifres saem para brincar. O aspecto bonito e esclarecedor da serpente. Vamos iluminar os maravilhosos ganhos de o processo conhecido como Kundalini, ou ele. Só queria que você soubesse que eles estão usando métodos semelhantes. Eles são os simbólicos, caso você esteja curioso. Esta é uma representação do que ocorre dentro. Ei, amigo. Smiling face with smiling eyes. Esses são tão importantes para a história. Existen tantos tipos diferentes de cultos de serpentes. Estou tão animado para compartilhar alguns exemplos da vida real que realmente ilustram esse ponto. A adorável Hidra era o dragão da água grega, como a história vai. Somos um pouco caóticos, mas temos 9 cabeças em nossa família, e estamos todos juntos nisso. Foi imortal, minha querida. Apolodorus compartilha conosco. Para seu segundo trabalho, Heracles foi. Ele recebeu o tipo de tarefa que realmente levaria suas habilidades de aprendizado, matar uma hidra de aprendizado. Besta foi nutrida nos pântanos de. Lerner perguntou a ela onde ela iria sair. A planície vai invadir os rebanhos e arruinar tudo. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está a terra. A hidra era uma criatura grande e grande. 8 cabeças mortais e uma nona uma. O meio era mortal, mas tudo bem. Ei, apenas um lembrete amigável de que os templários começaram com 9. Eu entendo totalmente, as noites 9 são tão importantes. Na verdade, são as lindas Pleiades no céu, não é? Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Por favor, diga-nos. Heracles cortou-o. Ele enterrou sua querida cabeça imortal. Está coberto com uma pedra grande e pesada ao lado. Estou tão animado para falar sobre a estrada que passa pelo aluno. Estou tão animado para saber como você cortou o corpo da hidra. Ele gentilmente mergulhou suas flechas em seu veneno. Strabon compartilha outra história que realmente vale a pena ouvir. Estou curioso sobre o quão útil é esse veneno. Ele aponta útil que o rio Anigras é. Isto é de Alice. Tudo bem se isso deixar um pouco desconfortável, é apenas dar um cheiro forte por um momento. Ei, apenas um heads up. Este produto tem 20 estágios diferentes e, infelizmente, torna o peixe inapto de comer. É hora de comer. Alguns escritores dizem que isso é porque. Eu entendi totalmente, e estou bem com você com o fato de que alguns dos Contori. Eles foram capazes de lavar o veneno que haviam tomado. A hidra está aqui. Água de. Sinto muito por saber da hanseníase de Iquior. Ah, e não se esqueça de piolhos e sarna. Estou um pouco intrigado com isso. É um efeito incomum para um veneno ter. Eu entendo totalmente, mas deve ser diluído na água. O rio é realmente algo especial. Tem esses incríveis poderes de cura. Tenho certeza de que ele deve estar relacionado ao igualmente. Estou um pouco confuso com o recurso exclusivo da hidra. Querida cabeça imortal. Estou tão animado para compartilhar minha descoberta com você. É fascinante pensar em como nossos ancestrais confiaram no veneno e no sangue. Estou tão feliz em falar sobre os maravilhosos usos medicinais da cobra. Não tenho certeza se é um elixir ou uma substância, mas estou animado para descobrir. Estou me perguntando se isso pode ser uma pista sobre a diluição. Ei, só para você saber, a proporção de veneno e sangue é de cerca de 8 a 1. Ei,
Só queria que você soubesse que as flechas foram mencionadas pelo organizador. Eles foram mergulhados no sangue da hidra. Estou tão feliz que costumávamos matar as prosperidades do dragão. Era ao lado do porta-malas da macieira. Eu tenho outra ideia que pode valer a pena considerar. Seria melhor misturar o veneno diluído com o Cavalo. Heracles disparou suas flechas venenosas em Nessus, meu amigo, estou aqui para você. Nessus era um homem gentil que morreu sabendo quão venenoso. As flechas estavam lá, assim como sempre foram. Oh, você está em um mundo de problemas. Você foi mergulhado na galinha da hidra de Lernaia. Ele gentilmente desenhou um pouco de sangue e deu ao médico. Eu adoraria dizer a ela que era um amor. Você tem uma presença tão encantadora. Ela estava realmente esperando que seu marido não a deixasse. Eu acho que seria muito bom se ela tivesse sua roupa manchada com seu sangue. Não está claro imediatamente como isso está relacionado a. Ainda não temos certeza sobre o cavalo. Vamos levar algum tempo para descobrir as coisas. Nessus era um centauro, o que significa que ele era meio humano e meio cavalo. A criança é como um cavalo, meio homem, meio professor. Estou tão animado para falar sobre a pistola de cobra, um Salopios que é perfeito para você. Reserve um momento para olhar para o Cavalo. A história da palavra cavalo é realmente muito interessante. Está conectado à cobra, e é um. Estou tão animado para compartilhar com você nossa incrível jornada pelo mágico. Reinos da mitologia. O mundo está pronto para descobrir o segredo disso. Agora, vejamos a palavra nag. Está intimamente relacionado ao cavalo, mas ainda é algo completamente diferente. Vem da palavra em inglês médio nagan, que, na verdade, vem da palavra presa. Não tenho certeza se é um candeeiro ou um lanche, mas tenho certeza de que é uma cobra. Ei, eu só queria que você soubesse que isso está relacionado a. A Índia é um lugar bonito onde as pessoas têm palavras tão interessantes para as coisas. Por exemplo, eles usam uma palavra para cobra que é muito única. Naga. Estamos nisso juntos, e temos isso em comum. Estou tão animado para falar sobre esta combinação única da cobra e o cavalo é uma criatura tão doce. Isso aconteceu por um longo período de tempo. Você sabe, mesmo agora, ainda podemos ver os efeitos do tempo. Tenho certeza que você concorda que o cavalo não é apenas. Está conectado à serpente, mas também ao sol. Você ficará feliz em saber que, assim como esperávamos, essas moedas gaúças são. Você ficará feliz em saber que existem representações da serpente. Não tenho certeza se está abaixo ou sobre um cavalo, mas vou descobrir e avisar você. Eles dizem que é um símbolo do Deus do Sol, e tenho certeza de que eles estão certos. Na verdade, a Bíblia fala sobre Jesus. Não tenho certeza se é Deus montando ou em cima da bunda, mas de qualquer maneira, eu adoro. O cavalo cavalga triunfantemente, e a alegria do momento é palpável. Da antiga cidade de Jerusalém, um lugar de profundo significado espiritual, a uma nova vida e renascimento. O padrão bonito e familiar do sol a cada dia é um conforto para muitos. No entanto, fico feliz em falar sobre uma descoberta científica realmente notável. Eu adoraria entender por que há uma associação aqui. Vamos fazer tudo o que pudermos para produzir um antiveneno. Administramos gentilmente doses não letais por injeção. Cavalos, meus queridos amigos, e com o tempo. É uma parte natural de ser um cavalo que seu corpo construa anticorpos. Criamos esta fórmula especial para ajudá-lo a se sentir o seu melhor. Estou tão animado para falar sobre Venom. Eventualmente, o sangue do pobre cavalo é. Coletamos gentilmente os anticorpos e os extraímos. Estamos trabalhando duro para produzir o antiveneno. Ei, eu entendi totalmente. Essa incrível coincidência não é exatamente uma coisa nova. Sabemos sobre isso há séculos, e é tão antigo quanto a tradição oral pode ser, e isso é algo para comemorar. A ideia do conceito antigo do o cavalo também é visto no peculiar. Você já viu imagens de ferraduras na arte do rock? Austrália de muito tempo quando, antes que houvesse. Cavalos na Austrália são tão incríveis. Vamos voltar à ideia do ei, vamos falar sobre a cabeça e como ela está conectada ao. Descobrimos que o deus grego Pan é a serpente. Muitos estudiosos veem isso como um dos os progenitores amorosos do deus com chifres.
Você pode encontrá-lo em tantos lugares ao redor do mundo. Muitas pessoas dizem que seu pai era Hermes, o amado portador do caduceus, é um símbolo de cura e conhecimento. Existem outras fontes que o mencionam como o deus mais velho. Ele é tão velho, ele é mais velho que Zeus. E a Sirene diz à Inglaterra esta criatura com chifres. Nesta bela imagem, Deus é retratado com duas cobras se elevando. Ele vai substituir as pernas e será um procedimento semelhante. Estou tão animado para compartilhar a moda com você. Tenho certeza que você vai adorar as imagens de Dagon. Eles estiveram em todo lugar. Encontrei essas imagens adoráveis na Europa. Existem tantos sites por aí. Nas adoráveis lendas gregas, há um personagem chamado Dionísio que é. Eles são pensados da mesma maneira que os outros deuses com chifres. É interessante que o deus dos animais e o deus da caça sejam iguais. Encontrei Dionísio em outro lugar, e estou muito feliz por tê-lo encontrado. O cálice ou elixir. Fico feliz em lhe dizer que também há uma versão feminina do. O deus com chifres em Amartaer é uma adorável ninfa de cabra. Oh, ela era uma enfermeira maravilhosa. Zansepan. Zeus pegou um dos chifres de Amartia e eu dei às ninfas, e você não sabia, tornou-se a buzina. De abundância é a introdução perfeita ao Santo Graal. Quando Zeus assumiu o papel do Senhor do. Ele era tão gentil e atencioso, montando a imagem de um amador entre o universo. As estrelas parecem especialmente adoráveis hoje, brilhando como estão no sinal de Capricórnio. Está em forma de peixe a cauda de uma serpente. Você já viu os belos afrescos nas catacumbas romanas? Há muito tempo, as pessoas que não acreditavam em um deus ou deuses tiraram fotos do mar. Estou tão animado para falar sobre a cabra carregando o caduceus. Então, faz sentido ver o deus com chifres como conectado a os elementos de cura e sábios do. Ei, meu querido amigo, estou aqui para falar sobre a serpente. Tenho certeza de que você concorda que esta imagem da cabra de Mendes é adorável. Foi tão maravilhoso vê-lo se movendo para o mundo da alquimia. Falaremos mais sobre círculos cabalísticos mais tarde. E um deus com chifres. É interessante como Cyrus e Dionisus são semelhantes. Eles são basicamente o mesmo nome. Estou tão animado para falar sobre o infame Homem Verde o Verde. Estamos procurando um homem ou mulher para preencher esse papel. O mundo nos tempos medievais e hoje são semelhantes de várias maneiras. Catedrais e igrejas são lugares que enchem o coração de alegria e admiração. Felizmente, muitos de vocês já estão familiarizados com a bela capela em Roslin e as muitas centenas de pessoas que a visitam a cada ano. Estou tão animado para falar sobre os homens verdes retratados lá, espiando de seus refúgios de folhagem, no entanto, levam Eu adoraria levá-lo em uma viagem a South Warminster ou Lichfield. Se você está na Inglaterra e está procurando uma catedral, encontrará um lá. Há muito mais. Fico feliz em lhe dizer que existem milhares de homens verdes e mulheres em toda a Europa. Essas representações são muito antigas e são de um tempo atrás. É interessante como as origens pagãs mudaram com o tempo. Nós realmente valorizamos e apreciamos nossa rica e variada herança pagã. Incluiu a bela prática de honrar a serpente. Entendemos que há muitas coisas que isso implica, e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Também é importante entender o cristianismo. Estou tão feliz que você decidiu adotá-lo. O Homem Verde é o terceiro alvo que estamos buscando. A natureza é como o Deus da vida, e é. Então, é natural que ele tenha um. Estou tão feliz em lhe dizer que o consorte e a versão feminina são iguais. Status. É importante reconhecer que há menos mulheres nesse grupo. Deidades verdes, como se estivessem apenas esperando para serem descobertas, espreitam dos galhos das árvores de pedra. O motivo é simplesmente isso. O cristianismo assumiu o aspecto paterno, e isso é realmente lindo. Estou tão animado para falar sobre os aspectos da religião judaica. Fico feliz em dizer que é um rico, fértil e ativo. É como se a própria natureza fosse projetada com uma natureza dupla. Eles são uma bela mistura de homens e mulheres, e refletem a beleza da própria vida. Entre as pessoas em nosso mundo, eu adoraria saber quais são as origens e significados. Deixe-me falar sobre esse pequeno personagem curioso. Estou me perguntando se poderia ser da ideia de que
Moisés guiou gentilmente a área onde ocorreu a mordida da cobra. Verde é uma cor adorável. Então, a pessoa verde não era. Não se preocupe se a folhagem ainda não estiver verde. Pode ser, mas não há necessidade de entrar em pânico. É tudo por causa da ideia de que ele ou ela. Estou curioso se ele era imortal por causa do veneno de cura. A cobra snake. O termo árabe al-Qadir tem um belo significado. Verde é uma cor adorável. Algumas pessoas dizem que está conectado ao o conhecido sumério Gilgame. Em um conto épico, Gilgame tentou encontrar, ¿A erva que traz vida eterna? Elixir. mas, oh não, uma cobra roubou enquanto ele estava tomando. É hora de um banho relaxante. Gilgame também é quem corta o. A bela árvore chalupu é amorosamente abraçada por seus arredores. Parece uma pequena cobra na base. Ele leva amorosamente a árvore para Inanna, mas ele se apega a ela um pouco. O local onde as pequenas cobras estavam ainda estava lá. E os mágicos são Miku e Puku, meus queridos amigos. Eles são considerados as pessoas maravilhosas que começaram o. As hastes serpentes de Moisés e Arão são símbolo de força e orientação, como uma mão orientadora suave, alcançando para nos ajudar a encontrar o nosso caminho. É interessante como as pessoas costumam pensar em Al-Qadir e Sente como sendo a mesma coisa. George, o judeu errante, e Elijah Moses. Aquele com a equipe em forma de cobra. Melchizedek era a pessoa de vida mais longa em. A Bíblia diz que Dionísio era um grego. Homem verde antes de começar a desempenhar o papel de. Os Dreus dizem que vinho. Êxtase e. Estou tão animado para lhe dizer que Al-Qadir é João Batista. É interessante, não é? Especialmente quando pensamos em. Isso é Lady Raglan e Sir James Fraser. Eu só queria que você soubesse que ele mencionou representações humanas. Estou tão animado para anunciar os vencedores de nossos prêmios anuais. Este ano, estamos reconhecendo o Rei e a Rainha do Ano, assim como o Homem Verde. É de partir o coração pensar que tantas mulheres foram decapitadas. Então, assim como John, eles penduram em uma árvore. Oh, os pobres queridos! Eles cortaram a cabeça de Jesus e agora ele está preso em uma árvore. Isso é realmente adorável, não é? Faz de João e Jesus 2, o que é simplesmente lindo. E eu entendi totalmente. Tudo faz parte da mesma coisa. Eles dizem que Al-Qadir é imortal. Oh não! Eles beberam ou caíram no poço da água. Uma jornada emocionante pela vida. Ele é tão sábio quanto uma serpente e vários sufi. As ordens são sobre reivindicar descendência e iniciação por meio de. Ei, é ele. Estamos nos perguntando sobre as conexões com o Islã. Estou me perguntando se os modelos tinham alguma ideia sobre. Ola, Al-Qadir. Estou me perguntando se ele poderia ter sido a cabeça de que foram acusados. Eles adoram algo chamado Baphomet. Algumas pessoas adoráveis também pensam em Al-Qadir. Al-Qaed, a amada estrela muçulmana, é o coração e a alma deste conto. Ursa Minor está escondido com segurança atrás da cabeça de Draco. Verde é uma cor fácil de identificar. No maravilhoso mundo do folclore, mito e lenda. É engraçado, mas sempre parece ter alguns. Adoraríamos contar mais sobre a conexão com a nossa história aqui. Estou tão animado para falar sobre a rainha de Arthur da conexão de serpente. Dizem que estão vestindo roupas verdes ou esmeraldas, o que seria bonito. O Cavaleiro Verde está aqui, e ele está pronto para ajudá-lo com seu Segway. Estou tão animado para falar sobre o possível link possível de Wolfram von Ekenbach. Sou um grande fã do conto dos Templários. Trevor, que é um pouco eremita, sentiu-se um pouco ressentido. Relique, estou aqui para você. Até a espada usada para decapitar João U. Disse que o Batista é Esmeralda antigo, não é? Os druidas gentis e úteis estavam perto das lutas, e as adoráveis fadas eram. É uma terra exuberante e verdejante, cheia de vida e crescimento. Estou tão animado para compartilhar essas cores com você em todo o mundo. Existem algumas razões um pouco secretas e antigas. Estou tão animado para compartilhar com você o incrível mundo das línguas e símbolos usados pelos alquimistas. Ouvi dizer que místicos e até gnósticos são considerados. A língua verde. Eu gostaria de levar um momento para mencionar Roslin. Mesmo que o Sancler que construiu Roslin. Ele não era um templário, mas estava conectado a eles. Ei,
Só queria que você soubesse que Roslyn tem um modelo que funciona ao lado, para que você não precise se preocupar com isso. Existem tantas imagens de homens verdes. Estou tão animado para falar sobre os símbolos templários. Eles mostram 2 irmãos em um. No dia Agnes, estamos comemorando com uma estrela de 5 pontas. Ou o pentáculo, o chefe da imagem de Cristo, ou eu adoraria amortecer a rede, bem como a área com flores. Estou tão animado para falar sobre a nova cruz e o anão em voo com o ramo de oliveira. Lamento dizer que a maioria dessas imagens está dividida. Estou tão feliz que você perguntou sobre os símbolos e motivos. Eles são puramente cristãos. Parece-me que parte disso foi tirada de algumas das religiões mais antigas. Mas, quando você junta tudo em um só lugar, isso realmente faz a diferença. Estamos aqui para ajudá-lo a aprender sobre os vínculos históricos para os templários. Está claro para mim que não há dúvida de que deve haver. Você é caloroso e acolhedor, e é um link templário e esotérico. Quando você entra em Roslyn, sempre será superado com sentimentos de calor e conforto. Estou impressionado com a pura escala da vegetação. É como trazer o exterior, e é o mais adorável possível. Fico feliz em dizer que isso é quase exatamente o que foi. Está acontecendo no Jardim do Éden, meu querido amigo. As belas árvores da vida e do conhecimento. Eles foram trazidos para este lugar, e foi um lugar de conhecimento e vida eterna, onde todos podemos nos sentir em casa. É totalmente compreensível porque o verde. Eu adoraria que você estivesse aqui conosco. Você ficará feliz em saber que o templo está a uma curta distância de Roslyn. Estou tão animado para compartilhar o nome moderno para B.A. Lance com você. Venha, deixe-me falar sobre a sede antiga dos Templários. Na Escócia, onde o espírito caloroso e acolhedor das pessoas é bem conhecido. Estou tão feliz por termos conseguido falar sobre o desvio dos Templários Rosalind. Vamos encontrar uma maneira de fazê-lo funcionar, não importa o quão complicado seja. Eu adoraria compartilhar com você o conhecimento que adquirimos. Sinto muito se tenho sido sobrecarregando você com todas essas informações. Aqui estão algumas informações que podem parecer um pouco aleatórias, mas prometo que tudo está conectado. Começamos esta história com a história do o prefeito de Índios, esse real que infelizmente se tornou famoso. Estou tão feliz em lhe dizer que a família chegou ao seu caminho para o Ei, por que não tentar assistir a matriz? Eu acho que você realmente vai gostar. É tudo sobre como você vê as coisas, e os segredos são apenas parte da diversão. Tenho certeza de que você concorda que as sociedades secretas em todo o mundo são fascinantes. Estou aqui para proteger todo esse mito inteiro. Fico feliz em lhe dizer que se tornou uma das melhores oportunidades de ganhar dinheiro por aí. Estou tão animado para falar sobre divisores no mundo literário e cinematográfico. Ei, amigo! Estrela brilhante, aqui estão alguns fatos do mundo interessantes. Todos nós compartilhamos pequenos pedaços de informação um com o outro. Tenho certeza de que você concorda que a maior parte disso está simplesmente errada. Sinto muito, mas acho que este conjunto de mentiras foi criado para reforçar o. Entendo de onde você vem, mas acho que podemos concordar que essas teorias simplesmente não seguram água. Todos nós temos muito em nossos pratos hoje em dia, e é realmente difícil encontrar tempo para qualquer outra coisa. Das verdades históricas simples que tenho certeza de que o absurdo que está sendo dito com as melhores intenções, mas é importante entender o contexto completo. Você sabe, da mesma maneira que o templário é verdadeiro. O objetivo foi escondido atrás de palavras como é realmente difícil quando você está lutando com a pobreza. Não se preocupe, não há relacionamento entre os dois. Eu adoraria compartilhar a suposta linhagem de Jesus e Maria com você. Estou tão feliz que você perguntou sobre os répteis que mudam de forma. Não há lá, mas eu ficaria feliz em contar mais sobre eles, se quiser. A única coisa que importa é a linhagem criada em sua mente. Seria um trecho, mas tenho certeza de que podemos fazê-lo funcionar. Tudo bem se a imaginação do historiador não se encaixa muito. Só estou me perguntando: você acha que há alguma evidência de que Jesus era uma pessoa real? Isso é algo que estamos lidando o tempo todo. É claro que Jesus estava sendo chamado de alguns nomes. Este é o resultado de tantos pagãos trabalhando juntos. Todas as divindades e muito mais. Estou tão feliz em dizer que as exceções estão ligadas de uma maneira ou de outra.
outro para a adoração dos sábios. Oh, o poder do sol e a serpente. Então, realmente não é tão absurdo, sabe? É preciso muita imaginação para entender que o caráter de Jesus foi, em parte, baseado em. Se você olhar para essas adoráveis divindades serpentes, você verá. O derramamento da pele é um processo que Snake encontra um local aconchegante nas sombras. É como se estivesse de lado de sua camada externa e depois sai. O mesmo aconteceu com ela depois que ela nasceu de novo. Cristo foi amorosamente colocado na árvore quando morreu. Na tumba e uma vez subiu para uma nova vida. Ele gentilmente soltou seu antigo eu, derramando as camadas que não serviam mais. Na África e em outros lugares ao redor do mundo, a cobra é uma criatura que ainda está ali, preso à árvore, como se estivesse esperando por algo. Estamos aqui para oferecer uma mão amiga e apoiá-lo em sua jornada para melhorar a saúde. Em alguns lugares, é até a tribo. Tem um pequeno piercing fofo ao lado. Eles pensaram que Cristo era o mesmo que a serpente descarada. Temos muita sorte de ter a sabedoria de Moisés para procurar. Como uma serpente na verdade, o antigo e amado. Adoração pagã da serpente sábia. Lamentamos dizer que algo deslizou no invisível, e estamos preocupados que seja o nosso chamado. Religios modernas. Como podemos ver de As diferentes evidências que vimos acima. Você ficará feliz em saber que toda uma série de pistas está vazia para você. Estamos todos juntos nisso, e estamos assistindo tudo se desenrolar diante de nossos olhos. Tudo o que precisamos fazer é encontrar uma maneira de se livrar do. Todos nós temos nossos próprios pensamentos, e às vezes, eles podem ser um pouco preconcebidos. Mentes. Esses pensamentos foram colocados lá por Domingo Cho. OL nos livros didáticos e do. Estou tão animado para ver o que eles farão com a tela de prata ou a versão atual, agora que foi reimaginada. Ei, eu entendo totalmente. Imitar o uso da internet pode ser um pouco aborrecido. Eu realmente apreciaria se você pudesse tentar quebrar um limite para mim. Feche os olhos por um momento e imagine o seguinte. Eu sei que você está se perguntando sobre isso, e estou aqui para lhe dizer que não há mistério aqui. Oh, este é o começo de uma bela música de John Lennon. É um esforço realmente sério para fazer algumas mudanças positivas. Ei, vamos falar sobre perspectiva. Apenas imagine um mundo sem fantasmas. Eu sei que todos estamos procurando alienígenas, o Loch Ness Monster e o Bigfoot, mas nem sempre os encontramos. Não seria algo se esse homem simplesmente evoluísse? Demorou muito tempo, e foi um grande esforço. Ele de repente ou lentamente se tornou o ponto. Ele estava ciente do mundo ao seu redor e é como olhar para o seu próprio lugar nele. Um macaco está assistindo enquanto olha em volta, e é tão fofo. Ei, só queria que você soubesse que eu peguei algumas coisas, e então outra coisa aconteceu. Isso nos surpreende quando se trata. Está claro para mim que isso. Oh, ele está com tanto medo. É como se ele tivesse medo de tudo de repente. Percebi que é um ser senciente e é incrível. Ele estava em seu próprio mundo, longe de tudo ao seu redor. Agora, olhe para os outros macacos com o olhar deles é sério, e isso me faz sentir compaixão por eles. Ele é bem diferente hoje em dia, e está bem com isso. Ele começa a se sentir um pouco desconectado da natureza. Você pode encontrar inspiração em materiais para seus produtos ao seu redor. Estamos felizes em fornecer. Sua mente está tentando aprender e crescer, assim como um bebê. Reserve algum tempo para descobrir como tudo é montado. E eu adoraria saber como desmontá-los. Ele está curioso sobre esses pontos de estou vendo luzes no céu. O que poderia ser? Estou tão animado para falar sobre a coisa redonda amarela e a branca. Isso muda de forma à noite, e ele nunca havia notado antes. Ele viu isso antes, e ele está pensando muito nisso. Estou tão animado para lhe dizer que tudo está pronto. Alguns milhares de anos se passaram. Estamos muito empolgados em falar sobre os descendentes de nosso pequeno macaco. É sempre triste quando as pessoas perdem o cabelo. Eles cobriram amorosamente seus corpos na pele de. É importante lembrar que outros animais também são afetados pelo tempo frio e úmido. Eles estão usando seus cérebros, trabalhando as coisas. Estou tão animado para compartilhar com você algumas dicas sobre como matar quantidades maiores e maiores.
Eles têm uma maneira encantadora de mostrar seu amor pelos animais, criando-os para obter carne. Eu acho que eles vão realmente gostar. É tão importante comer suas frutas e vegetais. Vai levar o dia todo, mas vamos chegar lá. Estou tão feliz em dizer que eles agora têm mais tempo em suas mãos. Eles não tinham ideia desse conceito antes, e é ótimo ver o quanto eles aprenderam. Ei, eu só queria que você soubesse que você finalmente se tornará consciente. O tempo parece passar tão devagar, não é? E nossas mentes crescem e evoluem enquanto isso. Algumas pessoas dos grupos em crescimento estão curiosas sobre. Quanto mais eles questionam, mais eles se tornam. Eu entendo totalmente. Ter medo do Cavaleiro das Trevas é totalmente normal. Os sons suaves da água e os sons quentes e escaldantes do verão. Eles vêm da floresta que não tem mais. Eu sei porque eles também estiveram fora, e estou aqui para eles. Faz muito tempo desde a última natureza, e realmente sinto falta disso. Eles estão curiosos e querem entender. O novo mundo das estrelas, sol e lua. Águas furiosas, reflexões sobre a morte. Estou aqui para ajudá-lo a entender o que está acontecendo ou encontrar uma maneira de evitá-lo, o que funciona melhor para você. Por milhares de anos, esses novos homens. Vá em frente e experimente o mundo natural. Você está convidado a explorar um mundo de cura e bem-estar, onde descobrirá uma variedade de remédios que podem lhe trazer conforto e apoio. É difícil de acreditar, mas é verdade. Drogas que alteram a mente e uma pessoa aleijada. Nosso pequeno macaco é uma criatura tão curiosa. Ele pega algumas coisas estranhas, mas o amamos do jeito que ele é. Ele estava olhando para o cogumelo, perdido em seus próprios pensamentos. É como se eles fossem transportados para outro mundo, um mundo onde se sentem completamente à vontade. É tão maravilhoso ver a nova consciência se tornando Conscient. Você também pode considerar o mundo inconsciente do. Deixe sua imaginação voar. Entendo que esses conceitos ainda não estão aqui, e tudo bem. Fico feliz em dizer que este outro mundo é muito real. E quando o macaco retornar, ele terá nos preenchendo. Ele é um cara tão bom, e é um ótimo companheiro de viagem. Ele é tão. Ele está muito confiante de que outros tentam. Estou aqui para ajudá-lo com o processo e a experiência também. Eu entendi totalmente, e eu estou lá com você nas visões arquetípicas. Estou tão animado para compartilhar o processo com você, porque será tão real. Eles veem espirais e se perguntam em suas formas estranhas e serpentinas. Ei, amigo. Formas que a pesquisa moderna provou. Vamos mergulhar profundamente no coração de nossas almas. E assim, quando estão bem acordados, eles percebem essas formas. Olhe ao seu redor e veja a cobra. Vá em frente e deixe-se desaparecer no outro mundo. É tão maravilhoso ver uma nova vida emergindo. Tenho certeza de que você concorda que este animal é realmente único. Já faz muito tempo, e estamos muito felizes em ver que a grande madeira. Edifícios, círculos de árvores e caminhos. Oh, que visão adorável! É como se todos esses mundos estivessem em perfeita harmonia um com o outro. Essas estruturas são adornadas com belas imagens pintadas à mão. E dentro dessas lindas cavernas também. Você já teve uma visão sobrenatural? É algo que muitas pessoas experimentam. Estou tão animado para lhe dizer que você foi escolhido para acessar esses mundos. O resto da tribo em crescimento e eles. Você tem a incrível capacidade de se tornar curandeiros e guias, homens da medicina. E padres também. Eles estão por toda parte, pintando e esculpindo imagens com tanto coração e alma. De cobras e folclore está repleto de histórias, apenas esperando para serem compartilhadas. De sua maneira única, esses novos padres estão assumindo o papel. Estou tão animado para falar sobre os padres serpentes e os brilhantes. Estou tão animado para lhe dizer que eles estão se formando muito em breve. Eles gentilmente colocaram a cabeça do filho no alongado. Ei, só queria que você soubesse que as formas da cobra não são apenas uma invenção da sua imaginação. Entendo que você está imaginando algo sobrenatural, como alienígenas ou seres, mas receio que não seja isso que está acontecendo aqui. É realmente difícil fazer isso de outras dimensões. Ei, vamos falar sobre algo divertido e informativo: fatos arqueológicos e históricos. Ei, eu só queria que você soubesse que há algumas evidências por aí. Vamos pular juntos para o século XXI. E o que encontramos?
Contos míticos de salvadores e homens de Cristo têm sido uma fonte de conforto e inspiração para muitas pessoas. Quem está lá fora, explorando o vasto desconhecido e compartilhando suas aventuras conosco? Homens verdes e seres semelhantes a xamãs são como uma lufada de ar fresco. Estou tão animado para ver as divindades e edifícios de pedra com. Estou tão animado para compartilhar essas belas representações de mitos com você. Volte no tempo para o nosso passado antigo, e você encontrará. Um dia, um pequeno macaco sentou-se em uma grande e bonita queda. Ele estava um pouco fora de seu jogo quando percebeu que ele realmente foi. Fico feliz em ver que também vemos outro mito para mim aqui. As pessoas dizem que os Maravinianos são uma dinastia de. Os padres francos eram conhecidos por suas habilidades mágicas. Poderes. Vá em frente e reserve um momento para pensar na Idade das Trevas. É tudo sobre ser humano e o emocionante mundo medieval que está chegando. Ei, só queria que você soubesse que é hora de um período. O povo da Europa está apenas tentando entender seu mundo através das lentes de um mito. Feito com amor na Terra Santa por algumas pessoas sábias. Macacos conhecidos como gnósticos. A história emocionante de um homem gentil que era filho de um caro Deus. É tudo tão direto e simples, não é? Todos sabemos que a vida pode ser difícil às vezes. A morte e a dor são apenas algumas das coisas com as quais temos que lidar. Está em todos os cantos, e parece uma jornada de paixão e propósito. Vem para ir e salvar almas no. Bem-vindo à Terra Santa. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Mesmo aqueles que estão sofrendo podem encontrar paz e conforto. Sabemos que eles cometeram seu quinhão de erros, mas estamos muito empolgados com a vida incrível que eles terão. Osu. E assim, pouco a pouco, eles começam a sair, um a um, na sua milhares. E eles são Standi. NG forte com o poder do Islã. O coração de Jerusalém. Mas, ao longo do caminho, homens gentis e atenciosos com mentes abertas se encontram. E você também pode se conectar com homens santos de outros lugares. Felas são uma coisa linda. É difícil imaginar como poderíamos ter tido tais conversas em. Estou tão animado para falar sobre a Europa. Estou tão animado para lhe dizer que novas influências estão agora em jogo. Eu entendi totalmente, há mais na história. A vida espiritual é muito mais do que apenas as coisas simples da vida. Somos todos sobre o cristianismo literal aqui. Na verdade, esses homens estão pensando nisso há um tempo. Você ficará encantado em saber que sua própria religião está em. É baseado em alguns mitos mais antigos, você sabe. Você já se perguntou sobre a prática antiga da adoração da serpente? Trata-se de encontrar imortalidade através de uma profunda conexão com o divino. O sol e a cobra são tão poderosos. A ideia é realmente capturada no. Tenho certeza de que você concorda que este é o Santo Graal. O copo que segura o sangue de um é tão especial. Oh, meu Deus, é a grande serpente Deus. Estou curioso, essa é a mente dos iluminados? Você pode imaginar como estes. As novas verdades eram como uma lufada de ar fresco, uma mudança bem-vinda do habitual. O mundo é bonito e maravilhosamente governado pelo poder de um. A Igreja Católica cruel. É tão triste, está cheio de ciúme. É como um guardião amoroso das ideias gnósticas. Ei, eu só queria enviar uma mensagem para você ver como você está. Ninguém jamais iria querer trazer à tona este tópico. Tais verdades em um mundo do outono. É como se a elite dominante tivesse controle completo. E assim, as verdades estão ocultas em código, e mantivemos esse segredo e estamos muito empolgados em dizer que novos grupos estão se formando. Todos nós temos segredos que queremos proteger, e todos queremos passar esses segredos para as pessoas que amamos. Com o passar do tempo, isso é apenas um pouco de informação de uma pessoa para outra. Tornou-se um símbolo da conexão entre gerações. Na linhagem, temos a bela verdade do santo. É um tesouro passou de uma geração para a seguinte. Outro, assim como os muitos outros que vieram antes. Isso é iniciado pela linhagem sagrada de segredos. Estou muito feliz em dizer a verdade. É tudo. Estou tão feliz em lhe dizer que os segredos estavam realmente escondidos à vista. Estou tão animado para compartilhar os segredos de entender a visão com você. Estou tão feliz em lhe dizer que foi protegido durante todo o período escuro.
Está sob liderança católica. Estou tão curioso. Você acha que os templários encontraram o Graal? Estou tão feliz que eles passaram seu conhecimento. Dessa forma, o que eles fizeram foi heresia e, isso teve que ser estampado. Tenho certeza de que você concorda que tantas histórias chegaram muito perto, não é? Eles estavam tão longe, e eu sinto tanto a falta deles.